Bom dia a todos. Obrigado pela paciência até agora, né? De esperar. Estava bom até agora começa a parte técnica, né? Mas nós temos muitos estudantes aqui, eu acho que é importante isso. Vocês são a geração informação, como outros já disseram. E eu queria antes fazer alguns agradecimentos, claro, agradecer ao Fernando, agradecer à Larissa, não é? Agradecer à Prefeitura de São Benedito, agradecer ao Magalhães, sempre nosso companheiro aí, sempre ajudando. Tem aqui alguns colegas de graduação, meu amigo, conterrâneo, Gutenberg, Clodoaldo também está aí, tem o pessoal que se formou em Areia, eu estou me sentindo quase em casa, já vi aqui na Ibiapaba uma outra vez. Então nós vamos falar, vejam aqui o título, Manejo da Adubação de Batata Doce. Eu estou ficando velho, eu estou fazendo umas filosofias antes de começar realmente o assunto. E eu queria chamar a atenção para isso aí. A doença do nosso tempo é o imediatismo. Muita gente hoje está se tornando especialista de vídeo de YouTube, né? O cara pega o vídeo do YouTube, não, como é que eu faço para adubar a batata doce, o jiló, o mirtilo, o que é que seja. Dá uma olhadazinha aí em meia hora e já pensa em se tornar consultor, dar curso online, né, e começar a falar qualquer coisa. Esse imediatismo está terrível. É isso que está acontecendo hoje. E isso, para a agricultura, tem dado alguns problemas, sem dúvida nenhuma, dessas receitas prontas, coisas desse tipo. Quando eu dei a minha primeira palestra, eu acho que deve ter sido 2009 ou 2010, na Embrapa, de nutrição de hortaliças, cheguei lá, comecei a falar, falei dos princípios e vi o pessoal inquieto. No meio da palestra, mais ou menos, um produtor levantou a mão e foi até meio ríspido. Falou, doutor, nós queremos saber quanto é que joga de adubo. E aí eu até pus isso aqui, mas veja só, isso aí é de cebola, tá? Eu nem pus de batata doce já de propósito, tá? Teoricamente, manejo, eu chegaria aqui, daria uma receita e estava tudo ok. Mas não é assim que a coisa funciona. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Para aprender a manejar a adubação de uma forma adequada, são necessários alguns conhecimentos básicos. É claro que o que eu vou mostrar aqui vocês não precisam conhecer ainda em profundidade, os agrônomos formandos, né, um pouco mais, mas o manejo não é só uma receita, né? Você vai jogar tanto desse adubo, vai jogar todo aquele. Nós temos uma personagem, e lembrando disso aqui, eu gosto de, no final eu retorno a esse slide explicando, mas deem uma olhada, né? Como é que está uma, como é que está outra, tá? Os erros na agricultura geralmente são cometidos, óbvio, por desconhecimento. Personagem principal no manejo da adubação de qualquer cultura é a análise química do solo. Não existe como você fazer manejo de adubação sem conhecer o que é que seu solo, seu substrato, hoje a gente está falando de solo, ele oferece. Claro, nós temos que saber o que é que a cultura demanda, o que é que o cultivo demanda. Beleza, mas o manejo nós vamos fazer corretamente baseados na análise química do solo. Eu pus essa figurinha aí, meu amigo ChatGPT fez para mim, deu um trabalho para ficar do jeito que eu queria. Um produtor, só não consegui que ele pusesse adubo em português, ele teimou em pôr em inglês ali o fertilizer. Mas o produtor jogando uma moeda para cima para tomar a decisão. Qual é o adubo que eu vou jogar? Muita gente, não estou dizendo que isso aconteça aqui, em outras regiões do país acontece, toma a decisão do manejo de adubação pelo adubo que está mais barato na hora, não é? Isso não é um manejo de adubação. Primeiro, porque o mais barato não necessariamente vai ser aquele que a sua análise de solo, o seu laudo, vai estar recomendando, não é? E segundo, porque o barato pode sair caro, tá certo? Então, o personagem mais importante da nossa palestra é a análise química do solo. Eu não tenho tempo, eu falo muito, eu reconheço que eu falo muito,
Então, eu não entrei aqui em detalhes, por exemplo, sobre a coleta, coisas desse tipo, porque não daria tempo e a gente só tem meia hora, né? Não dá para fazer um curso rápido de manejo de adubação. Me disponho a voltar aqui, viu, Gutenberg, Magalhães, se houver essa demanda, a gente pode fazer aí uma coisa mais longa e entrar em detalhes. Eu sei que aqui na região tem muito produtor hidropônico, né? Eu, desde 2015, eu trabalho majoritariamente com hidroponia, cultivo sem solo, mas continuo trabalhando em solo, né? Minha formação é em solos e nutrição de plantas. Não há como interpretar sem entender. Eu sei que muito agrônomo formado tem uma certa dificuldade em entender exatamente o que é cada um dessas variáveis na análise química do solo. E é exatamente, né, o que a gente vai começar a discutir brevemente aqui. A primeira coisa, talvez a mais importante, claro, são os teores de nutrientes. Os teores de nutrientes vão exatamente dizer ao técnico, ao produtor, o que é que o solo tem. A adubação é algo, em geral, complementar. Eu vou pôr no solo aquilo que a planta necessita, mas que o solo não está oferecendo. Tá certo? Quem me diz o que é que tem ou não tem no solo? Análise química, esses teores. Tem alguns, né, algumas subvariações aqui, mas nós vamos ver o que é importante. Primeiro, o que é que são os nutrientes minerais das plantas? Eu sei que muito estudante de agronomia se pergunta às vezes por que é que ele está fazendo disciplina de química geral. Por que é que ele tem que estudar a tabela periódica? Os nutrientes que a planta absorve, que ela necessita, estão na tabela periódica. Mas nem todos os elementos químicos são nutrientes. Esses são os nutrientes. Em azul, nós temos aqueles nutrientes que a planta precisa, cuja composição da planta é majoritariamente carbono, oxigênio e hidrogênio, mas nós não temos que nos preocupar, porque isso aí ela tira ou da água ou do ar. É o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Em geral, nós não vamos nos preocupar com esses. O que nós vamos nos preocupar mais são esses em verde. São os nutrientes essenciais, nutrientes minerais essenciais. Os nutrientes minerais essenciais, eles são divididos em macro e micronutrientes, tá certo? Macro e micro por quê? Macro é mais importante e micro menos? De forma alguma. Todos têm igual importância. A diferença é que os macro são absorvidos em quantidades maiores e os micro em quantidades menores. Em geral, na produção de grãos, cujas produtividades são bem mais baixas, a quantidade de micronutrientes que tem no solo, em geral, é suficiente para atender às demandas da planta. Em hortaliças, não é assim. Ora, vocês devem saber, o cara vai produzir feijão, deve ser o que a média? 2, 3 toneladas por hectare, eu imagino, se tiver alto. Soja, 6 toneladas por hectare, milho, talvez, chegue a 10. Batata doce, quando o cara é fraco, ele produz 15 toneladas por hectare. Potencial por aí, alguns agricultores individualmente chegam a 40 toneladas por hectare. Tomate, quem produz hoje tomate mesa em cultivo protegido, por exemplo, o equivalente a 80 toneladas por hectare, provavelmente está perdendo dinheiro. Hoje há híbridos com potencial de 150, 200 toneladas por hectare. Então, nesse nível de produção, nesse nível de produtividade, os micronutrientes ganham uma importância e os macronutrientes secundários também, principalmente cálcio e magnésio. Em amarelo estão os elementos benéficos. Tem muita gente que se confunde sobre o que é elemento benéfico. Elemento benéfico não é aquele que você joga e ele faz um pouco de bem, beneficia a cultura, não é isso. Elemento benéfico é aquele que é essencial ou para uma família ou para algumas espécies,
mas não para todas as plantas. Cobalto. Cobalto é essencial para as leguminosas que fixam, né, que fazem simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Se não tiver o cobalto, não tem fixação de nitrogênio. Ah, mas se eu jogar cobalto em uma que não seja leguminosa, está jogando dinheiro fora. Tem muita gente, né, que cria essas modas. Ah, eu vou jogar como. Não sei se aqui tem como, cobalto e molibdênio. Vou jogar como em milho. Faz o menor sentido. Vou jogar como em batata doce. Não faz o menor sentido. Cobalto é leguminosa. Sódio, espécie C4. Quem faz agronomia sabe o que é. C4 é um metabolismo específico da fotossíntese que tem uma etapa que necessita de sódio. Silício, gramíneas, principalmente todas, não se comprovou, por uma série de razões. É isso que é um elemento benéfico. Adubo e nutriente não são a mesma coisa. Isso é bem básico, mas muito erro é feito a partir dessa confusão. A planta não absorve adubo, ela absorve nutriente. O adubo é o transporte. O nutriente é o passageiro, é quem vai junto. Mas a planta absorve o passageiro. Os nutrientes são transportados pelos adubos. Os nutrientes são sempre minerais. O adubo não. Eu posso ter adubo orgânico, posso ter adubo mineral. Mas mesmo quando eu aplico adubo orgânico, as formas com que as plantas vão absorver os nutrientes são sempre minerais. Então, a matéria orgânica tem que ser mineralizada para que os nutrientes presentes nela sejam absorvidos pelas plantas. Eu, às vezes, falo antes do slide. Isso aqui é essencial de vocês saberem o que é numa análise química do solo para fazerem uma adubação, um manejo de adubação adequado. Isso não está funcionando, mas ali tem um Tzinho, com licença da palavra, um Tzão, um T maiúsculo. Tzinho e T maiúsculo, todos dois se referem a CTC, capacidade de troca de cátions. O que é CTC? Esse está entusiasmado com minha palestra, você viu? Obrigado. Você pode abrir, por favor? CTC é uma variável no solo que a gente precisa controlar para que os nutrientes que nós aplicamos com o nosso adubo não sejam perdidos. Na primeira chuva, na primeira irrigação, se não tiver CTC, é perdido. Essa análise de... Alguém falou... Opa, obrigado, meu... Eu fiquei um pouco nervoso, que eu achei que eu ia ter que falar para as autoridades, eu nunca tinha... Né? Mas, por sorte... É uma pena, foram. Mas vamos lá. O Tzinho é a capacidade de troca de cátions, é a CTC, quando eu não fiz nada, é o natural, é o solo. Se eu fizer essa análise agora, ela vai dar aquilo ali. O T grande é aquela capacidade de troca de cátions potencial, a gente chama em pH 7, geralmente para indicar. Quando eu faço a calagem, e nós vamos ver que a calagem aumenta a CTC, até onde eu posso ir com a minha CTC? Ou seja, qual é o máximo de poder de retenção de nutrientes que meu solo pode ter, se eu fizer a calagem. Tá certo? Ela deixa muito claro que a calagem é importante, não é só para jogar o cálcio, o magnésio e imobilizar o alumínio, que é tóxico para as plantas. Não. A calagem ela aumenta a CTC. Nesse solo não tinha, mas por esses valores que são extremamente baixos, tanto de CTC efetivo quanto de CTC potencial, eu suspeito que esse seja um solo arenoso, um solo rico em areia. Por quê?
Quanto mais areia tem no solo, menor a capacidade que esse solo tem de reter nutrientes. Então, algumas práticas, calagem e aplicação de matéria orgânica, ficam mais importantes. Por quê? Porque são as duas práticas com as quais eu consigo aumentar a CTC do solo. Calagem, que é a aplicação de calcário, e aplicação de matéria orgânica do solo. A matéria orgânica ela também tem a capacidade de aumentar a CTC, logo aumentar a retenção dos nutrientes e a retenção de água também. Vamos entender aqui, eu tentei fazer um gráficozinho aqui ilustrativo. Vocês vão ter que acreditar em mim, as partículas do solo, principalmente as argilas, elas têm carga, por uma série de razões. Elas têm carga, carga mesmo, carga elétrica. Carga positiva e carga negativa. Nos solos de regiões onde chove muito, regiões que a gente chama de tropicais úmidas, naturalmente, as cargas positivas, principalmente quando o pH do solo é baixo, o solo vai ter mais cargas positivas do que negativas. Nós queremos cargas negativas, porque a maior parte dos nutrientes que a planta precisa estão no solo como carga positiva. Então, a gente precisa de carga negativa, porque os contrários se atraem, para reter esses nutrientes. Isso aqui é um solo sem nenhuma correção. Quando no laboratório, utilizando métodos físico-químicos, a gente mede a CTC efetiva, aquele Tzinho pequeno, na verdade, nós estamos indiretamente contando quantas cargas negativas o solo tem. Tá certo? Basicamente é isso. Nós contamos quantas cargas negativas. Então, vamos aqui usar esse valor, mais ou menos, duas cargas negativas. CTC a pH 7, que é aquele CTC em um ponto neutro, quando a gente adiciona calcário, ele aumenta o número dessas cargas negativas. Está vendo? Nós passamos de 2, aqui esses números são ilustrativos, para um número bem maior. Então, eu aumentei com a calagem a capacidade do meu solo em reter os nutrientes. Não todos, mas a maior parte. De novo, para a gente fortalecer isso aí. Então, as cargas negativas, elas evitam que os nutrientes sejam levados embora, sejam lavados. Nós dizemos lixiviados, com a chuva. Ah, esse tem o negocinho. Pequenininho, mas tem. Tá certo? Então, vejam aqui, olha, potássio. NPK, todo mundo ouviu falar de NPK. O K é o potássio, nutriente essencial, macronutriente primário. K+. No solo, quando o cloreto de potássio, por exemplo, ele dissolve, ele é um sal, ele dissolve em Cl-, que é o cloro, e K+. Ora, se a carga do potássio é mais, como é que eu vou fazer para ele não ser lavado? Eu tenho que ter no solo carga negativa, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Esse aqui tem a pontinha, mas não passa o slide. É difícil. É porque é apagadinho, mas não tem problema. Então, essas cargas negativas, de novo, é que vão reter o potássio. Cálcio, Ca2+. Cálcio vai no calcário, pode ir também no nitrato de cálcio. Ca2+. Oh, meu Deus. Então, quem retém ele? Descargas negativas. Magnésio. Quem retém? Carga negativa. O fosfato, o sulfato e o nitrato, ou seja, o fósforo, o enxofre e o nitrogênio, são íons negativos, são ânions. Então, eles são retidos pelas cargas positivas, tá certo? Mas mesmo quando nós pomos o calcário, pomos a matéria orgânica, nós não acabamos com as cargas positivas que vão reter esses nutrientes. Só que a gente aumenta as negativas, vão reter os outros. Tá certo?
Então, pensando em batata doce, tá? Isso aqui, que está aqui embaixo, esses níveis se referem, né, à batata doce. Olha só, 0,61 CTC efetiva, Tzinho, menor que 0,80, muito baixo. Mesmo o T grande, depois que eu faço calagem, ele ainda é baixo. Isso aí me sugere que é um solo arenoso. Essa análise é daqui de uma área aqui da Serra da Ibiapaba. Então, isso aqui são números, né, que nós vamos trabalhar reais, tá certo? Em geral, isso é importante vocês terem em mente. Em geral, mais de 90% daquelas cargas negativas da CTC de um solo em regiões tropicais, ela vem da matéria orgânica do solo. Se o meu solo é empobrecido em matéria orgânica, quer dizer que a minha CTC ela vai estar mais próxima do 0,61 do que do 2,70. A capacidade que eu tenho de manter os meus nutrientes que eu comprei, né, com os meus adubos, gastei dinheiro, é menor. Importância da matéria orgânica. Aqui, é a única recomendação direta que eu faço, sem nem olhar o solo, geralmente, tá certo? Matéria orgânica do solo, teor, né, quantidade aplicada para hortaliças de alta produtividade, pelo menos 20 toneladas por hectare. Esterco curtido de curral, 2 a 3 por hectare cama de frango, não é? Isso aí, vejam bem, isso aí é pensando em matéria orgânica como adubo, como fonte de nutrientes. A matéria orgânica ela tem outros papéis no solo: agregação, melhorar a drenagem, uma série de outros benefícios. Mas como adubo, são essas quantidades, e esses são dois dos adubos melhores. Claro, tem outros adubos muito bons. Esterco de cabra, por exemplo, é um adubo excelente também, só que tem poucos estudos, não é? A adição da matéria orgânica, ela vai fazer a mesma coisa. Olha aqui, 2 carguinhas negativas, pobre, solo clarinho, pobre em matéria orgânica, pobre em nutrientes. O produtor está lá pondo matéria orgânica. Olha o que é que está acontecendo com o solo. Olha a quantidade de cargas negativas, ou seja, olha a quantidade de CTC. Olha o poder de retenção de nutrientes no meu solo, como aumentou. Principalmente em solos ricos em areia, que são geralmente os solos que se prefere para a produção de batata doce, não é? Então, matéria orgânica é essencial. pH 5,1. O que é pH? Para que serve o pH? No solo, a gente chama o pH de acidez ativa. Basicamente, é a quantidade de hidrogênios que estão ali. Quando eu faço um cálculo de calagem, isso aí não é muita gente que sabe. Pessoal, muita gente acha que a gente está corrigindo o pH. Em um solo com pH de 4,5, mais ou menos, tivesse uma CTC mais ou menos igual a essa aí, um pouco mais alta, para neutralizar o pH, eu precisaria de algo em torno de 650 gramas de calcário. Eu já neutralizaria o pH de 1 hectare. 600 a 650 gramas. Aquela quantidade que a gente geralmente, que a análise vai nos mostrar que precisa de calagem de calcário, não é para corrigir pH. pH é um componente mínimo da acidez do solo. pH, ele basicamente controla isso aqui, a disponibilidade dos nutrientes. pHs muito baixos são problemáticos por quê? Por causa do alumínio. A disponibilidade do alumínio, que é tóxico às plantas, ela aumenta quando eu baixo o pH. Ela fica mais, é como se o alumínio ficasse mais tóxico. Quando eu aumento o pH, a disponibilidade do alumínio desce e a disponibilidade dos nutrientes, até um certo ponto, ela sobe.
Tá certo? As acidezes, não sei nem se é acidez, como é que os componentes da acidez do solo que a calagem, as quantidades maiores, realmente estão corrigindo, são a acidez trocável, que é basicamente o alumínio que está ali no solo. O alumínio, isso é importante. Quando o pH é menor que 5, há uma concentração maior, daí a importância da calagem. E a acidez não trocável, que é o H mais Al, mas é um outro H, tá certo? E a acidez potencial. Então, o que a calagem faz é diminuir essas acidezes. Está aqui, volto. Nessa apresentação, eu vou mostrar aqui alguns cálculos para vocês. Eu utilizei essa tabela de recomendação de fertilizantes. Idealmente, todo estado ou até toda região deveria ter uma tabela dessas. Vocês estão aqui, pelo que eu vejo, batalhando para uma unidade mista da Embrapa, alguma coisa desse tipo. Esse é um trabalho interessantíssimo de ser feito. Ensaios regionais de adubação. Hoje se faz muito pouco. Os solos aqui da Serra da Ibiapaba, que há diferentes solos, né? Aqui vocês têm latossolos, areia quartzosa, né? O solo quartzarênico, enfim, outros. Como é que cada solo responde a doses de adubação? Isso precisa ser feito, tá certo? Isso aí é algo, né? Uma contribuição que precisa ser dada. Nesse livro de recomendação de adubação de Minas Gerais, quinta aproximação, vejam ali que a produtividade almejada é 20 toneladas por hectare, 20 mil quilos por hectare. Eu acho isso relativamente baixo com o potencial da cultura. Fiquei em dúvida se poderia fazer até uma adaptação nisso, pensando em trazer aqui para vocês, para a gente almejar produtividades maiores. No entanto, minha dúvida, produtividade é baixa? O que é que está segurando a produtividade? É possível chegar, teoricamente, nos 40 toneladas por hectare, que muitos bons produtores, na verdade, não muitos, que alguns bons produtores têm atingido no Brasil. No entanto, eu dei uma pesquisada sobre produtividades em outros países. Olha no Japão qual é a média: 24,4 toneladas por hectare. Brasil, isso aqui foi 2015, 13,2, mas veja que mesmo a China, que é o maior produtor, fica ali em 21,4. Esses dados são mais recentes, são dados de 2023 da FAO. Já melhora a produtividade do Brasil, já passa de 13 para 15. Mas vejam, a produtividade está aqui na última coluna. Vejam que, tirando alguns países que plantam ali 10 hectares, 20 hectares de batata doce, a produtividade média, inclusive em vários países do mundo, está em torno de 20 toneladas por hectare. Então, pensando nisso, tendo isso em mente, eu achei, não, vou usar a quinta aproximação mesmo, porque ela, de certa forma, reflete fielmente, não é, o que se pode almejar como uma boa produtividade de batata doce no Brasil. Tá certo? Então, aqui a gente passa, depois de tudo isso que eu mostrei, eu quero mostrar a vocês como é que a gente usa uma tabela dessa, que eu sei também que há uma certa dificuldade entre agrônomos, técnicos. Como é que eu faço, a partir da análise de solo, a partir de uma tabela de recomendação, para fazer a minha recomendação que o produtor me pediu? Vamos começar com nitrogênio. A maior parte dos laboratórios de análise química de solo não faz a análise de nitrogênio no solo. Uma série de razões. A principal é porque o nitrogênio, o teor de nitrogênio no solo, primeiro ele tem nitrato e amônio. São duas formas de nitrogênio no solo. E essas formas, elas podem mudar quase que de imediato ao longo do dia de forma dramática. Então, não se faz, em geral, análise de nitrogênio, nem se usa
aqui, vocês vejam que a quinta aproximação ela está recomendando, independente dos outros nutrientes, 60 quilos de N por hectare. Só isso. Bom, eu não aplico N. N é um nutriente. Eu aplico adubo. Mostrei a diferença para vocês de adubo e nutriente. Vamos usar aqui o sulfato de amônio. Sulfato de amônio tem 20% de N na forma amoniacal. Como é que eu faço essa transformação? É a coisa mais simples do mundo. Tá? Vai ter gente aqui que deve estar pensando, mas eu não acredito que eu vim para essa palestra para ver o cálculo, né, de adubação. Mas completou 5 minutos agora. Não, eu já estou terminando. É uma regra de 3, pessoal. Basicamente é isso. Ora, se 100 quilos de sulfato de amônio eu tenho 20 quilos de N, quantos quilos de sulfato de amônio eu vou precisar para atingir os 60 quilos de N que a tabela de recomendação está me recomendando para batata doce? Basicamente é isso. Então, para atingir 60 quilos de N, eu preciso de 300 quilos de sulfato de amônio. Eu não tenho sulfato de amônio, eu tenho ureia. Ureia, você pode arredondar aí o teor de N para o dobro que tem o sulfato de amônio. Se o sulfato de amônio tem 20%, a ureia vai ter entre 40% e 45% de N. Então, considerando 40%, ao invés de 300 quilogramas, eu jogaria 150 quilogramas de ureia. A ureia é só nitrogênio, ela não vai ter, por exemplo, o enxofre. Sulfato de amônio geralmente é a principal fonte de enxofre entre os adubos, além do superfosfato simples, que tem também um pouco de gesso, que é o sulfato de cálcio. E por aí vai. Para os outros, potássio, a mesma coisa. Lembrando que aí sempre vem uma dificuldadezinha e o cara encontra a dificuldade, quer fugir do negócio. Ah, não, a minha análise, o potássio, vem em centimol de carga. Mas aqui na recomendação, o K2O está na recomendação, não. Na análise, e aqui na tabela de recomendação, os níveis de potássio estão em miligramas por decímetro cúbico. Como é que eu faço para transformar centimol de carga em miligrama por decímetro cúbico? Está na própria tabela lá, já mostra. Tá certo? Transformar centimol de carga de potássio em miligrama por decímetro cúbico de potássio é só multiplicar o valor por 391. Então, o 0,07 centimol de carga de potássio desse solo são 27,37 miligramas por decímetro cúbico. Agora, eu posso vir na minha tabela e olhar, 27,37 é baixo, médio? É baixo. Está aqui, está entre 16 e 40. Aí na minha tabela vai dizer aqui quanto eu devo aplicar de potássio se a concentração der baixa. Está ali, ó, baixa. Aplicar, não sei se é 180 ou é 160 quilogramas por hectare. Não, é 90. 160 é o fósforo. 90. Eu vou usar o cloreto de potássio, tem 58% de K2O. Mesma coisa. Como é que eu calculo? Eu preciso pôr 90. Cloreto de potássio tem 58% de K2O. Ora, se em 100 quilos de KCl eu tenho 58 quilos de K2O, quanto é que eu preciso de KCl para atingir 90 quilos de K2O? 155. Na prática, a gente lembra que, em geral, o saco de adubo tem 50 quilos. Então, aqui, eu poderia arredondar para 150, eu compro 3 sacos, e para 200, eu compro 4. Eu não recomendo, no caso do potássio, se for um solo que já vem sendo cultivado e adubado para hortaliças, eu recomendaria 150 aqui, não arredondaria para cima, porque o potássio ele pode acumular no solo e dar problema em algumas culturas, e nós vamos ver isso. Estou terminando, viu, Fernando? Fósforo. Fósforo é o que tem um pouquinho a mais de complexidade. Essa análise do solo, não está aqui, ela não veio com a textura do solo.
Para fazer o cálculo de fósforo, eu preciso saber o percentual de argila que tem naquele solo. Tá certo? Isso é necessário. Então, às vezes você acha, não, não vou pedir a textura. Para que eu preciso a textura? Precisa. Está ali, ó. Para saber qual é o nível do meu fósforo, eu tenho que saber o percentual de argila. Nesse solo eu não tinha. Peguei esse valor aqui entre 15 e 35. Valor baixo, geralmente comum em solos mais arenosos. Então, menos que 6,6 é muito baixo. Ó, meu fósforo, 0,5, baixíssimo. O solo parece nunca foi adubado com fósforo. Tá certo? Então, 0,5, muito baixo. Muito baixo eu não tenho, eu tenho baixo. Para P2O5, para batata doce, baixo eu tenho que aplicar. Ai, eu acho que é 180. Vamos ver aqui. 180 quilogramas. Eu vou usar superfosfato triplo, poderia usar superfosfato simples. Mesma coisa, regra de 3. Tá certo? Vou jogar 439,2, 450, posso. Bem, geralmente, a análise, mesmo que ela ponha P, mas olha, ela põe ali P-melis, MEH. O P-melis costuma ser P2O5. Isso vai estar geralmente dizendo se é ou não P2O5 lá embaixo, lá na letrinha pequena que tem da análise de solo. Mas costuma ser P2O5, tá certo? Então você faz direto. Tem como fazer o cálculo também. Se for realmente P, como é que eu sei que é P2O5? Aí você tem que pegar a tabela periódica, somar a massa atômica do P e do O e fazer um percentual. Quanto de P, que vai ter a massa atômica, acho que é em 37, não sei, né? No P2O5, qual vai ser o percentual de P naquilo ali? Aí precisa da tabela periódica, tá certo? Muito bem. Cálcio trocável. Meu cálcio aqui na análise deu 0,14. Abaixo de 0,40 é muito baixo. Então eu tenho que fazer a calagem. Atenção na escolha do calcário. Já vou. É 2 slides, viu, Fernando? Batata doce, assim como a batata inglesa, são duas culturas muito exigentes em magnésio. A principal fonte de magnésio para as plantas no campo é o calcário, mas não é o calcário calcítico, ou é o calcário dolomítico ou é o calcário magnesiano. Eu recomendo geralmente calcário dolomítico, tá certo? Calcário dolomítico, porque o calcário dolomítico já vem com bastante magnésio, tá bom? Agora, claro, de novo, para ter certeza que seria o dolomítico ou magnesiano na região, nós teríamos que fazer esses ensaios de adubação que eu falei para vocês. O cálculo da calagem é um pouquinho mais complicado, né? É aquela fórmula que está lá embaixo, NC é necessidade de calagem, tá bom? Eu levo em consideração esse fator aqui, Y, o alumínio, saturação de alumínio, vejam, o Tzinho lá, CTC efetiva e o teor de cálcio e magnésio. Eu peguei todos esses valores que estão na tabela de recomendação, fiz a conta. A necessidade de calcário é 1,87 tonelada por hectare nesse solo. Só que não paro por aí. Eu tenho a necessidade de calagem e eu tenho a quantidade de calcário. A quantidade de calcário realmente que você vai jogar, ela depende de uma série de coisas. A profundidade que você vai incorporar o calcário, o poder de reação, ou seja, a finura, a textura desse calcário, não é? Levando tudo isso em consideração, fiz os cálculos, está ali, olha, saiu de 1,87, eu preciso, nessas condições, de 2,33. Essa é a quantidade de calcário que eu vou ter que aplicar nesse solo para aumentar a CTC, para imobilizar o alumínio
para nutrir a planta com cálcio e magnésio. Olha a importância do calcário. Muita gente não leva em consideração a calagem. De que forma o aumento do pH aumenta as cargas negativas, ou seja, aumenta a CTC. Calcário fixa o alumínio, esse alumínio fica como se fosse numa forma, vamos dizer assim, sólida, como hidróxido de alumínio, desocupa as cargas negativas, ou seja, e também aumenta a CTC e permite que os nutrientes que realmente são importantes sejam retidos pelas plantas. Aqui é mais uma, como é que é essa carga negativa, de onde é que vem, enfim, não vem muito ao caso. Aí aqui a gente chega, aí sim, depois de fazer todo esse introito, na recomendação de calagem e adubação para batata doce, a partir daquela análise de solo, que serve para aquele solo especificamente. Isso não é uma receita que vai servir para todos os solos. É isso aqui que a gente tem que chegar. Fazendo isso, só em fazer a recomendação de adubação a partir de um laudo de análise de solo, eu já estou manejando a minha adubação melhor do que boa parte dos produtores hoje em dia. A agricultura, a gente tem que lembrar disso, é uma indústria que depende do solo. De onde os nutrientes são extraídos? Nós já vimos aqui o que é nutriente. A gente não pode apenas plantar, retirar os nutrientes. Por que retirar os nutrientes? Porque quando a gente colhe a raiz da batata doce, aquilo ali não é só o amido, não é só o açúcar. Os nutrientes estão ali. Eu colho a batata doce e vendo, vai para fora da minha propriedade. Eu tirei nutrientes dali, mandei para fora da propriedade. Eu tenho que repor. E repor é adubação. Como é que eu sei quanto eu tenho que repor? De novo, análise química do solo. Tá certo, pessoal? Lembrando outra coisa, outro erro comum. Não confundam adubar bem com adubar muito. Mostrei esse slide logo no comecinho. Isso aqui, que está um terror, tinha 1000 ppm de P2O5 no solo. Olha aquele plantio de tomate, 60 ppm. Adubar muito não foi o que forneceu uma boa produtividade, não. Isso aqui é em solo do cerrado. Solo do cerrado eu considero, geralmente, P2O5 alto a partir de 30 ppm. Então, 60 ppm já estava bem alto. Só que em cultivo protegido, a produtividade é maior. 1000 ppm, as plantas começaram a morrer. Nós fizemos uma recomendação de manejo para esse solo, e o primeiro item da recomendação foi contratar um agrônomo ou um técnico agrícola. Por quê? Quem fazia a recomendação de adubação era a contadora da empresa. Aí chegaram para ela e disseram: se adubar, aumenta a produção. Contadora, ela, aquela coisa matemática. Ela foi comprando e adubando. Acabou com o solo. Segunda recomendação: raspar esse solo, jogar no campo e começar de novo. Olha o custo disso aí. Para os estudantes, eu me lembro, uma tia-avó minha, quando eu comecei a agronomia, ela me perguntou o que era, eu disse: não, eu vou estudar para plantar. Mas ela ficou escandalizada. Estudar para plantar não é possível. Estudar para adubar. Vocês já viram aqui o que é necessário de conhecimento para fazer uma recomendação de adubação bem feita. Tá certo? Jogar adubo demais ou de menos é jogar dinheiro fora. Você não vai atingir o potencial produtivo da sua cultura nem de seu solo. Tá certo? Tentei fazer com o ChatGPT aqui uma réplica minha, mas saiu mais para Gutenberg ali do que para mim. Tá certo? Mas plantando direitinho, você colhe e ganha dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Aí,